Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Em Meio ao Caos, Encontrando Forças em Deus para Vencer as Dificuldades da Vida, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio 26. Milagres em meio ao caos. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Em meio ao caos, permita que ela contemple milagres, que ela vivencie teu sobrenatural, além da medicina, além da economia, além de qualquer sentença, além do que qualquer autoridade possa decretar. Que tua palavra, Deus, seja alinhada à tua perfeita vontade e que ela viva tempos de graça em meio à dor, tempos de refrigério em meio ao caos, tempos de fé em meio de tanta dúvida, que ela viva teus sonhos distintamente e absolutamente, em nome de Jesus. Amém. Milagres em meio ao caos. Uma cicatriz é o que acontece quando a palavra se faz carne. Leonard Cohen, O Jogo Favorito. Não havia nada de incomum na forma como esse dia começou. Era uma quinta-feira e eu estava fazendo o que fiz pelo menos em 1000 quintas-feiras anteriores. Entrar em meu carro para me dirigir ao aeroporto. Minha bagagem estava no porta-malas, a mala e a jaqueta no banco traseiro e o café numa garrafa térmica. Abri a porta da garagem, liguei o motor e estava prestes a engatar a marcha ré, quando parei. Pensei por um momento, fazendo minha pergunta do porquê me senti compelida a parar. Tinha esquecido algo? Não era isso. Lembrei-me de trancar a porta dos fundos? Também não era isso. Foi quando algo me atingiu. Eu estava prestes a ter um momento com o Senhor. A voz de Deus estava falando em meu espírito. Não ouvi uma voz audível, mas tive uma forte impressão de que em algum lugar dentro de mim a voz mansa e delicada de Deus estava sussurrando. Saí do carro e fiquei em silêncio ao lado da porta do motorista, tentando ouvir o que essa voz interior sussurrava. Enquanto eu esperava em silêncio, as mãos erguidas em expectativa, senti que estava recebendo uma nova missão. Como havia feito nos últimos 20 anos, vivi sob o mandado do compromisso de Paulo com os cristãos de Tessalônica. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 8. Quando eu falava, trazia junto comigo o poder da palavra de Deus e a graça de como Deus me encontrou em meu quebrantamento. Mas como eu estava ainda na garagem, perguntei-me se isso estava mudando. Era hora de esquecer minha história? Então, enquanto eu perguntava a Deus se era o que Ele queria, percebi que não se tratava disso. Naquele momento, tive o mais estranho e todavia esmagador desejo de ficar mais alta. Eu tenho apenas 1,65 m de altura. Logo, seria muito difícil, mas enquanto eu me esticava o máximo que podia, senti algo chamando minha atenção, como se estivesse recebendo ordens militares. Senti que estava sendo chamada para lutar de um modo inteiramente novo. Eu não tinha certeza na ocasião do que isso tudo significava, mas me percebi dizendo, sim, Senhor, em voz alta. Fiquei na garagem por alguns instantes, as mãos levantadas, recebendo aquilo que Deus desejasse. O momento passou, então voltei para o carro, liguei o motor e me dirigi até o aeroporto. Embarquei no avião para falar sobre envolvimento numa grande conferência feminina em Springfield, Missouri, patrocinada pela igreja de James River. Eu havia sido convidada anteriormente pelo pastor John Lindell e sua esposa, Debbie, e ouvira de amigos comuns que Deus estava convocando Debbie para uma nova temporada ministerial. Depois de sua brutal batalha contra um câncer de mama, eu estava ansiosa para estar com ela.
Estava ansiosa para ver o que Deus iria fazer. Eu sorri naquela noite quando fui escoltada até o Salão Verde nos bastidores do estádio. O recinto foi totalmente decorado, havia bandejas de biscoito com a palavra creia, o tema da palestra, escrita em rosa e branco neles. Havia arranjos de rosas brancas e cor-de-rosas dispostos em cada mesinha, e o bate-papo que frequentemente precede a primeira noite de uma palestra ressoava pelo salão. Havia 3 de nós para palestrar naquele fim de semana: Debbie, Darlene Zekesh e eu. Nós não havíamos conversado antes do evento para comparar as anotações, mas Deus estava prestes a enviar uma poderosa mensagem por meio de nós 3. O poder de Cristo iria brilhar através de nossas feridas. Debbie falou primeiro, compartilhou suas cicatrizes de batalha, como é viajar através da escuridão quando o câncer invade. O que costumava ser um caminho largo e bem iluminado, tornou-se de repente um apavorante túnel escuro, disse Debbie. A vida se concentra numa coisa: batalhar contra o dragão que invadiu seu corpo. Ela não ocultou nada e deixou claro que essa havia sido uma luta difícil, mas havia poder em cada palavra que disse. Em vez de diminuir sua força, a experiência pessoal de Debbie contra o câncer a havia aperfeiçoado. Enquanto eu a assistia no palco naquela noite, vi a beleza que nasce quando o quebrantamento é colocado nas mãos do Mestre Criador. A coragem de Debbie, a habilidade de falar abertamente sobre sua luta, sobre a doença que desfigura o corpo de uma mulher e quase sempre lhe fere a alma, e removeu seu poder. Ela se referiu ao medo que sempre espreita nas sombras de qualquer diagnóstico, especialmente um diagnóstico de câncer. Mas enquanto ela o compartilhava, ficou claro que sua história não era simplesmente de sobrevivência, era muito mais do que isso. Ela nos encaminhou através do túnel do temor e nos ajudou a ver que Cristo tinha caminhado com ela, mesmo em seus momentos mais difíceis. Ela não fingiu que a jornada havia sido fácil, mas conseguiu fazê-la no poder de Cristo. E ali estava ela, em pé na nossa frente, convocando-nos para sairmos juntas de nossos lugares assustadores. Ela nos lembrou de que aquilo em que cremos sobre nossa vida afeta tudo. Se cremos que somos amados, viveremos amados. Se cremos que somos fortes no poder de Deus, viveremos fortes. Se cremos que Cristo está conosco em nosso temor, seremos corajosos. Se cremos que Cristo está conosco em todas as manhãs, Ele também o estará à meia-noite. Darlene falou em seguida. Eu a conheci como uma poderosa líder de louvor. Sua música, Aclame ao Senhor, é um clássico em muitas igrejas ao redor do mundo. Testemunhei sua unção para nos conduzir à presença de Deus em adoração, mas nunca tinha ouvido-a pregar antes. Foi poderoso. Ela leu esta passagem do livro de Isaías. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam ao alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, do versos 29 ao 31. Já ouvi grandes mensagens sobre esse texto, mas houve uma beleza serena e confiante na forma como Darlene falou sobre o que significa esperar pelo Senhor. Ela se postou no palco com os braços cruzados, tamborilando o pé, em estado de espera, como muitos de nós frequentemente fazemos. Sua linguagem corporal falava por si só. Vamos, Senhor, apresse-se. Darlene disse que a espera adequada era diferente. Ela ficou em silêncio, inclinou-se para a frente à espera. Ela ainda estava grávida quando aprendeu esta valorosa lição. Foi uma bela imagem de uma amada filha
à espera da próxima palavra de seu pai. Essa seria uma imagem bastante convincente se ela a houvesse aprendido nas praias de sua terra natal, na Austrália. Mas Darlene também havia aprendido na noite escura da batalha. Ao falar sobre sua própria luta com o câncer, esses versículos das Escrituras se tornaram carne e sangue diante de nossos olhos. Ela falou dos dias em que toda a força havia desaparecido e tudo o que podia fazer era esperar e se apoiar em Cristo. Mas onde ele estava entre a dor e o medo? Darlene falou de seu cansaço num determinado dia em que os efeitos da quimioterapia e a doença em seu corpo e alma eram esmagadores. Seu celular estava ao lado de sua cama e ela ouviu o familiar toque da chegada de uma mensagem de texto vinda de Debbie Lindell. Elas nunca haviam estado em contato com tanta frequência, mas Debbie sentiu-se compelida a aproximar-se de sua irmã, milhares de quilômetros distantes na Austrália, e lhe dizer: eu entendo o que você está passando. Você vai conseguir. Esse era o recado que Darlene estava precisando ouvir. Saber que não estava sozinha. Essa mensagem era a afirmação pura e vital do dom da esperança. Debbie estava oferecendo comunhão. Ela se tornou o pão partido e o vinho derramado para Darlene. Debbie tornou-se o corpo de Cristo em ação, chamando Darlene a escapar da mentira de que ela não iria conseguir e falando da vida num deplorável desespero que o medo traz. Debbie fez um pequeno gesto no tempo da escuridão de Darlene, e esse gesto tornou-se uma imagem maravilhosa para as 5.000 mulheres presentes no estádio. Darlene e Debbie mostraram como era estar num lugar seguro para cada um, a fim de enfrentar as mentiras, o medo, a vergonha e desfazer segredos. O conforto que Darlene experimentou em Cristo foi profundo, mas Deus colocou o coração de outra mulher para falar-lhe nos momentos mais difíceis. Você vê a beleza e a graça disso? Deus poderia ter dito: sou tudo o que você precisa. Em vez disso, no seu momento mais deprimido, Ele enviou um amigo para dizer: eu também estou aqui com você. Cristo vem até nós na segurança da irmandade, na segurança da comunhão. Darlene deixou isso claro. Quando ela estava concluindo sua mensagem, convidou as mulheres ali presentes que lutaram ou ainda lutam suas próprias batalhas contra o câncer a ficarem em pé. E então orou por elas. Foi poderoso. A força em Cristo que Debbie havia passado para Darlene agora abriu caminho naquele estádio cheio de mulheres. Lágrimas foram derramadas e a esperança encheu a sala. Esse não era um culto tradicional de cura, certamente não da maneira como eu tinha entendido antes. Era muito mais do que isso. Houve um reconhecimento de que algumas das mulheres naquele estádio poderiam perder sua batalha contra o câncer, mas ainda assim, uma mais significativa estava sendo conquistada. Era a guerra contra o medo, a solidão e as mentiras vergonhosas que contamos a nós mesmas. Ao nos reunirmos como irmãs, isso se tornou claro. Nossas feridas nunca significarão solidão para nós. Uau! Glória a Deus! Eu tenho aprendido e tenho procurado ensinar aqueles que de alguma forma caminham comigo, ou mesmo que ouvem os áudios, de que mulheres são chamadas para levantar outras mulheres, para resgatar corações, para fazer a diferença na vida de outras vidas. Sabe, aonde você estiver, que você possa espalhar o bom perfume de Cristo, através do seu testemunho, através do seu trabalho, através da sua maternidade, através da sua esterilidade, que você possa andar em contentamento e espalhar o bom perfume de Jesus na vida daqueles que a cercam. Que você possa ser a fragrância desejada do perfume de Cristo, que as pessoas olhem para você e digam: você é diferente.
Mas não é diferente porque você é mais bonita, ou mais magra, ou mais gordinha, ou porque você se veste mais com roupa de grife ou com menos roupa de grife, mais social ou mais esportiva. Se você é fitness, se você é intelectual, não importa. O que importa é o brilho de Cristo na tua vida. Que o Senhor use você com a singularidade que Ele te deu. Eu e você somos diferentes, no entanto, somos únicas nas mãos do Criador, para fazermos a diferença na vida daqueles em que nós rodeamos. Nós somos mulheres cheias do Espírito Santo, que podemos experimentar graça de Deus em meio ao caos. Nós somos aquelas que podemos experimentar milagres sobrenaturais, ainda que estejamos no olho do furacão. Eu não sei em que fase da vida você está, qual é a estação que você está vivendo, se é no inverno, se é no verão, se é no outono, se é na primavera. Cada uma de nós constantemente atravessa uma nova estação. Que os teus olhos em cada estação estejam fitos no Senhor, aquele que é autor e consumador da vida. Aquele que veio em carne, se fez sacrifício perfeito, foi seu substituto para que você tenha vida e vida em abundância. Sabe, o propósito de Deus é que você seja curada, para que você seja cura na vida de outras mulheres. Para que você seja cura em meio ao teu lar, em meio aos teus parentes, em meio aos teus amigos, em meio à tua igreja, em meio ao teu círculo de amigos, em meio ao bairro que você está, na cidade em que você está, no estado e no país em que você está. Nada é por acaso. Você está exatamente no lugar onde Deus deseja restaurar a sua vida e deseja te levantar com poder e ousadia, graça, entendimento e glória ao Senhor. Que você resista às mentiras do diabo, que você se apoie nessas palavras de restauração, de despertamento, palavras de motivação vinda do trono de Deus, porque está baseada na palavra de Deus. Isso não é motivação racionalizada e humana. Isso é esperança vinda da parte de Deus através de princípios da palavra dele. Não caracterize esses áudios como áudios motivacionais. Eles não são. Eles são áudios que declaram a palavra de Deus. A palavra que liberta, que sara, que cura, que batiza com o poder do Espírito e que anuncia que esse Jesus vai voltar. Palavra de mudança de vida, de restauração. Não mudança de vida simplesmente por uma mera atitude, mas mudança de vida com o empoderamento do Espírito Santo, que te dá a atitude e fé para vencer nele. Não a fé humana, da qual todo ser humano possui, mas uma fé sobrenatural, que está descrita lá no Evangelho, uma fé que seja um dom de Deus, para que você creia acima das circunstâncias, para que você caminhe sobre as águas, como Pedro andou sobre as águas, que você tenha fé, que os teus olhos estejam fitos em Jesus. Não olhe para o mar onde você caminha, porque se você olhar tal qual como Pedro, você vai perecer. Mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da vida, que crê no propósito que Ele tem para a sua vida, que não desiste de você, que anseia por você, que usa pessoas para falar ao seu coração, ainda que seja em meio a esse áudio. Ele não desiste de você. Esse Deus te ama, esse Deus se importa com a tua história e esse Deus deseja reverter qualquer caos em motivo de testemunho para a honra
e glória dele. Receba essa palavra como sinal de vida e a vida de Cristo em você. Vida em abundância. Eu declaro vida sobre a tua vida. Eu declaro bênçãos sobre a tua vida, vindas da parte de Deus, através da presença do Espírito Santo, que lhe outorga os princípios da palavra, mediante a leitura dela, sendo estabelecidos e cumpridos na tua vida. Leia a Bíblia, ore, busque direção de Deus. Caminhe com pessoas que possam andar a segunda milha com você, pessoas que conhecem a Jesus, pessoas que compartilham de uma fé ainda maior que a sua, para que você esteja debaixo da orientação dessas pessoas, para que elas te possam instruir no caminho da palavra. Um grande beijo, Deus te abençoe e até o nosso próximo áudio.